Saudações a todos em nome de Jesus. No dia de hoje vamos estudar outro tema profundo da Palavra de Deus. E o tema que vamos estudar hoje é sobre a natureza humana de Jesus. É o tema mais maravilhoso e mais profundo que poderíamos estudar. Um tema importantíssimo porque senta as bases teológicas da nossa fé. É um dos temas que é pilar da Igreja Adventista e que é a base para poder compreender a doutrina da justificação pela fé. A natureza humana de Jesus, Filho do homem, Filho de Deus. Indiscutivelmente grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. 1 Timóteo 3,16. A encarnação é uma coisa maravilhosa, misteriosa. Existem mistérios na encarnação que nunca vamos chegar a decifrar, mesmo na eternidade. Sempre seguirá sendo um mistério, mas aquilo que foi revelado é para nós compreendermos. Deus deixou muita coisa revelada na Bíblia e no Espírito de profecia. E vamos nos conter ao que está revelado, assim diz o Senhor. Muitas pessoas se perguntam como era Jesus quando esteve aqui nesta terra. Estou me referindo à aparência de Jesus. Muitos dizem que Jesus era assim, cabelo meio loiro, alguns até pintam Jesus de olhos azuis. Outros dizem que Jesus era assim, era moreno. Outros ainda dizem que Jesus era assim. Como era Jesus? Como era o rosto de Jesus? Este, branco? Ou Jesus era a pele mais morena como este? Este é um que se usa muito na nossa igreja. Ainda outros dizem que Jesus era assim. Segundo as escavações arqueológicas, eles têm descoberto, alguém descobriu que Jesus era semelhante e tipicamente um semita, um judeu da raça judaica. Este é o retrato ou a figura de Jesus que, de acordo com a mensageira de Deus, Ellen White, é a que mais se parecia à imagem de Jesus que ela tinha visto em visões. Então, quando Jesus aparecia para ela em visão, esta imagem é a que mais se parecia ao que ela tinha visto. No livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 127, diz assim: ele devia ser semelhante aos que pertenciam à família humana e à raça judaica. Em outras palavras, Jesus era um judeu e devia parecer-se aos homens judeus. Com certeza tinha a pele mais morena, cabelo preto e com certeza não tinha olhos azuis. Mas realmente a aparência do rosto de Jesus não é tão importante. Nós vamos vê-lo quando ele venha em glória e majestade, vamos ver a sua aparência, o seu rosto. O importante para nós, no nosso estudo de hoje, é como era Jesus em sua natureza humana. Ele era semelhante a mim, como eu sou, com as minhas lutas, ou ele era diferente? Se ele era diferente de mim e por isso venceu, então que esperança tenho eu de vencer? Porque ele mesmo disse, aquele que vencer, como eu venci, se sentará comigo no meu trono. Então, se nós temos que vencer como ele venceu, temos que ser como ele era, ou ele tinha que ter sido como nós somos. De outra maneira, não poderíamos vencer como ele venceu. O roteiro que vamos seguir é este aqui. Primeiro vamos ver a bênção que Deus colocou sobre aqueles que estudam a encarnação de Jesus. Número 2, a natureza de Jesus na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Número 3, a natureza de Jesus na Bíblia e no Espírito de profecia. Número 4, a natureza de Jesus nos pastores Jones e Wagner. Número 5, a natureza de Jesus, ilustrações bíblicas. Número 6, vamos ver brevemente o que é pecado. Número 7, participantes da natureza divina. E número 8, o propósito da encarnação. Então vamos tornar bem prático, bem simples e bem direto, mostrando qual o propósito que Jesus teve ao encarnar-se e viver nessa terra como homem. Tem uma lição mais importante do que muitos imaginam. A lição básica que Deus quer que entendamos. No final, espero que fique clara essa lição. Vamos começar com a bênção. Quando quisermos um profundo problema para estudar, fixemos a mente na coisa mais maravilhosa que já teve lugar na terra e no céu, a encarnação do Filho de Deus.
Para conhecê-lo, página 20, parágrafo 2. Um profundo problema para estudar. Coisa mais maravilhosa, a encarnação do Filho de Deus. E ela diz mais ainda. A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo e, por meio de Cristo, a Deus. Isto deve constituir o nosso estudo. Cristo foi um homem real, deu prova de sua humildade, tornando-se homem. Entretanto, ele era Deus na carne. Quando abordamos este assunto, bem faremos em levar a sério as palavras dirigidas por Cristo a Moisés junto à sarça ardente. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Devemos aproximar-nos deste estudo com a humildade de um discípulo de coração contrito. E o estudo da encarnação de Cristo é campo frutífero que recompensará o pesquisador que cave fundo em busca de verdades ocultas. Uma maravilhosa citação. O estudo da encarnação de Cristo é campo frutífero que recompensará o pesquisador que cave fundo em busca de verdades ocultas. Um tema sagrado, um tema santo. E vamos entrar nesse estudo com reverência e respeito, clamando a Deus que seu Espírito Santo ajude-nos a entender esse tema tão importante. Vamos orar. Querido e bom Deus e Pai, com o nosso coração cheio de reverência e humildade diante da grandeza do sacrifício da encarnação de Jesus, nos aproximamos deste estudo, suplicando que Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento e que possamos ver as maravilhas da encarnação de Jesus e a nossa vida possa ser transformada à imagem daquele a quem contemplamos e estudamos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aí está a bênção. Deus colocou uma bênção sobre aqueles que estudam o tema da encarnação de Jesus. Vamos ver agora a natureza de Jesus na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui eu tenho comigo nesse dia o livro Estudos Bíblicos. Estudos Bíblicos é um livro que muita gente tem. Talvez até você tenha na sua biblioteca. Mas eu tenho aqui 3 versões. Uma versão, esta aqui, a versão foi publicada em 1980. 1980. Tenho essa outra versão aqui, que ela foi publicada em 2001. 2001, Estudos Bíblicos, o mesmo livro. E tem essa outra aqui que eu acabo de adquirir, que foi publicada no ano 2019. O mesmo livro, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E de acordo com o que diz aqui na introdução, esse livro foi traduzido originalmente do inglês, Bible Readings for the Home, Leituras Bíblicas para o Lar. Um livro muito comum nos Estados Unidos. O mesmo livro, são estudos bíblicos para serem lidos e estudados no círculo do lar, da casa, e para dar estudos bíblicos, porque não são cristãos, não são adventistas. Agora, vamos comparar alguma coisa dessas 3 publicações, desses 3 livros. O mesmo livro, 3 diferentes edições, 20 anos separando cada uma delas. Vamos ver como tem progredido o ensino da natureza humana de Jesus pela Igreja Adventista ao longo desses 40 anos, 1980, 2000, 2001 e 2019. 20 anos praticamente separando cada uma delas. Vou ler primeiro do mais antigo, 1980, Casa Publicadora Brasileira. E antes de ler, eu gostaria de explicar, quando um livro é publicado pela Casa Publicadora Brasileira, seja uma lição da Escola Sabatina ou um livro de estudos bíblicos, os manuscritos deste livro vão para diversas partes do mundo, para teólogos adventistas que revisam o conteúdo teológico e quando todos eles estão de acordo, então se publica. Então um livro publicado pela Casa Publicadora Brasileira de doutrinas como este é uma expressão das crenças denominacionais de nossa igreja mundial. Esse livro representa o que a igreja crê sobre doutrinas naquele ano, naquela época que foi publicado. E vocês vão ver a diferença marcante que existe de 1980 para 2019. Vamos ver então, vou ler da versão
de 1980. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa, caída. Senão, não seria então em tudo semelhante aos irmãos. Não seria como nós em tudo. Tentado, não venceria como temos de vencer. E não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem necessitava e deve ter para ser salvo. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar e por isso não pecou, põe-no à parte do domínio de um mundo caído e do próprio lugar onde é necessário o auxílio. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Do lado divino, desde a própria concepção, foi gerado e nascido do Espírito. E tudo isso foi feito para colocar a humanidade num plano vantajoso e demonstrar que, da mesma maneira, todo o que é nascido do Espírito pode obter idênticas vitórias sobre o pecado, mesmo em sua pecaminosa carne. Assim, cada um tem de vencer como Cristo venceu. Sem esse nascimento, o nascimento do Espírito está falando, não pode haver vitória sobre a tentação, nem salvação do pecado. Estudos Bíblicos, Casa Publicadora Brasileira, edição de 1980, páginas 140 e 141, traduzido do Bible Readings for the Home em inglês. Impressionante a citação. Notaram bem? Se você tem acesso a este livro, dessa edição, você pode confirmar que eu coloquei aqui no slide exatamente como o livro diz. Expressão fundamental das crenças da Igreja Adventista do sétimo dia a nível mundial em 1980. Interessante. Diz que Jesus tomou a nossa natureza pecaminosa, em tudo semelhante aos irmãos, porque se não fosse assim, nós não poderíamos ter a esperança de vencer como ele venceu, ele não poderia ser o nosso exemplo. Ele herdou uma natureza exatamente como herda todo filho de Adão, natureza pecaminosa. Pelo lado humano, pelo lado divino, tinha uma natureza divina, que nunca teve começo, exatamente igual à natureza do Pai. Agora, o objetivo disso, de Jesus ter tomado a natureza humana, como a nossa pecaminosa, aqui está escrito no livro, para mostrar, para demonstrar que da mesma maneira todo o que é nascido do Espírito pode viver uma vida sem pecado, como Jesus viveu sem pecado. Esse é o propósito. Assim era entendido e estava exatamente, completamente correta a posição da igreja nesta época. No mesmo livro, diz assim: Deus em Cristo condenou o pecado, não por se pronunciar contra ele como simples juiz assentado no tribunal, mas vindo e vivendo na carne, na pecaminosa carne, sem todavia pecar. Em Cristo ele demonstrou que é possível, por sua graça e poder, resistir à tentação, vencer o pecado e viver uma vida sem pecado na pecaminosa carne. Muito bem explicada a citação. Muito bem colocado. Deus se pronunciou, condenou o pecado, não simplesmente por se pronunciar contra ele, mas vindo e vivendo na natureza pecaminosa, sem todavia pecar. Dando assim um exemplo, tirando de nós toda desculpa para pecar. Viver uma vida sem pecado na pecaminosa carne foi uma realidade para Jesus e pode ser uma realidade para nós. Agora, vamos ver agora na versão de 2001. A versão de 2001 diz a mesma coisa, tem o mesmo fundamento, o mesmo ponto teológico, a mesma visão, o mesmo conceito que Jesus veio, tomou a nossa natureza pecaminosa para dar-nos o exemplo. Mas acrescenta ainda algo mais. Em Romanos 8, 3 e 4, Paulo declara corretamente que Jesus Cristo possuía a mesma carne que nós, carne de pecado, carne na qual pecamos, na qual, entretanto, ele não pecou. Interessante, novamente, o mesmo ponto. Jesus tinha a mesma natureza pecaminosa que nós, mas não pecou nessa natureza. Então, em outras palavras, é possível ter a natureza pecaminosa e não ser pecador? Jesus não foi pecador ao tomar a nossa natureza pecaminosa. Vamos entender um pouquinho mais ao longo do estudo. Agora vamos passar para a versão mais moderna, 2019.
Em Romanos 8, 3 e 4, Paulo declara corretamente que Jesus Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa, assumiu a nossa humanidade, mas sem a natureza pecaminosa. É impressionante, 180 graus de mudança, totalmente diferente, totalmente contrário da posição original da igreja. Desde a sua fundação, nos anos 1800, até no final do século XX, dos anos 1950, 60, a igreja teve uma posição única, que é a primeira que lemos. E agora, na versão mais moderna desse livro, parece uma coisa totalmente diferente, contrária. Um pilar fundamental da igreja foi movido, foi trocado. Diz que Jesus veio não na nossa natureza pecaminosa. Interessante. Ainda mais no mesmo livro, 2019. Deus em Cristo condenou o pecado, não por se pronunciar contra ele como simples juiz, assentado no tribunal, mas vindo e vivendo na carne, porém sem possuir natureza pecaminosa. Totalmente contrário da posição original. Até se usa as mesmas palavras no começo do parágrafo, mas termina totalmente diferente. Por que essa mudança? Eu sou adventista há 40 anos. Nunca ninguém me perguntou se eu estava de acordo com essa mudança doutrinária. Eu nunca vi que se levasse isso à discussão numa reunião da Associação Geral, quando se reúne há 4 anos com os delegados do mundo inteiro, dizendo, vamos trocar essa doutrina, vamos mudar esse pilar, esse fundamento da nossa fé. Eu nunca vi isso. Alguém, ou mais de uma pessoa, se atreveu a fazer essa mudança sem consultar com a Igreja Mundial. Eu sei por quê, eu sei quando, eu sei como, porque eu estudei a fundo esse problema. Mas não vou tocar nesse ponto hoje, será um outro tema. Fique ligado no nosso canal. Estaremos colocando mais temas profundos para aqueles que gostam de cavar fundo na Palavra de Deus. E outra coisa, se você quer receber os textos do Espírito de Profecia e da Bíblia que vão ser utilizados neste estudo por e-mail no formato de PowerPoint, somente deixe nos comentários abaixo que o seu e-mail e estaremos mandando para você o PowerPoint que estou utilizando para este tema. Com o PowerPoint você pode ler e reler as citações, pode compartilhar, pode pregar, não tem direitos autorais, sinta-se livre. Então já vimos que no transcurso de 40 anos desses livros que eu tenho aqui na minha mão, de 1980 até o ano 2019, existe uma mudança dramática e total a respeito da natureza humana de Jesus. Vamos avançar um pouco mais no nosso estudo. Vamos ver a natureza humana de Jesus na Bíblia e no Espírito de Profecia. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então essa expressão semelhança de carne pecaminosa é que tem causado muitos problemas. Mas já vimos que a Igreja Adventista tinha corretamente no livro de 1980, dizendo que, e também na versão de 2001, que Jesus veio a condenar o pecado na carne, vivendo na carne pecaminosa, mas sem pecar. Vivendo na carne pecaminosa, mas sem pecar. Pois ele, Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Aqui novamente aparece a palavra semelhança, como no texto anterior de Romanos capítulo 8, versículo 3. Semelhança de carne pecaminosa, aqui semelhança de homens. Jesus, quando ele veio a este mundo em forma humana, ele tinha meramente a semelhança de homens ou era um homem? Vimos na primeira citação que apresentei hoje, que em 1 Mensagens Seletos, 286, parágrafo 1, a mensageira de Deus diz que Jesus, que Cristo foi um homem real, um homem de verdade, não somente uma semelhança de homem, um simulacro de homem, mas um homem real. Então, a palavra semelhança
quer dizer igual realmente a um homem. Assim também, no versículo anterior, de Romanos capítulo 3, capítulo 8, versículo 3, semelhança de carne pecaminosa, realmente era a carne pecaminosa. A única diferença é que Jesus, na carne pecaminosa, não cedeu à tentação, não cedeu às suas inclinações e não pecou. E nós pecamos. Essa é a diferença. Por isso veio em semelhança de carne pecaminosa. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5. Novamente mostrando que Jesus é um homem real. É um ser humano que está sentado à destra de Deus o Pai lá no céu e que intercede por nós. Um ser humano, um homem com a natureza glorificada, como nós teremos quando Jesus voltar. 1 João 4, 1 e 2. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Interessante. Carne, a palavra carne aqui significa a natureza caída, natureza pecaminosa. Todos aqueles que confessam, que creem, que ensinam que Jesus veio em natureza caída, pecaminosa, como nós temos a nossa, é de Deus. A diferença do anticristo, que diz que Jesus nasceu de uma virgem imaculada, sem pecado, a Imaculada Conceição de Maria, ela era imaculada, sem pecado, e, portanto, Jesus nasceu com uma natureza também sem pecado. Isso não é bíblico. Isso não tem sentido na Bíblia. Agora, os protestantes não creem na Imaculada Conceição de Jesus, mas creem que de alguma forma misteriosa, sobrenatural, Jesus não herdou a nossa natureza pecaminosa quando nasceu no ventre de Maria, quando foi formado do ventre de Maria e nasceu como qualquer um de nós. Hebreus capítulo 2, 14 e 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito simples. Participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Quando fala de carne, representa não somente o nosso corpo físico, que se cansa, que tem fome, etc., mas a nossa natureza pecaminosa, porque não veio socorrer os anjos, mas a descendência de Abraão. Jesus tinha que tornar-se semelhante àqueles a quem veio salvar. Não pode ser diferente. Por isso convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Em todas as coisas. Semelhante. Por que diz semelhante? Porque semelhante, porque ele não pecou. É a única diferença. Nós temos a natureza de Cristo, Cristo tem a nossa natureza humana. Só que nós pecamos, ele não pecou. Por isso, semelhante. Ele não tomou a nossa natureza com o pecado nosso, depravada pelo pecado. Não. Natureza caída. Vamos estudar um pouco mais e aí ao final vai ficar mais fácil de compreender. Cristo não fingiu assumir a natureza humana. Ele, de fato, a tomou sobre si. Em realidade, possui a natureza humana. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele era o filho de Maria, era da semente de Davi, segundo a descendência humana. É declarado ser ele homem, o homem, Cristo Jesus. Esse deixa bem clara essa citação, clarifica muito. Ele era o filho de Maria.
Eu já vi gente a declarar que o Espírito Santo formou a Jesus no ventre de Maria sem ele ter participado em nada de Maria. Bom, se fosse assim, se Jesus não participou em nada da herança genética transmitida por Maria, então Jesus não poderia ser filho de Davi, porque tanto José como Maria eram descendentes de Davi e tinham a herança genética, a bagagem genética da família de Davi. Claro, José não teve nenhuma participação em Jesus, mas Maria também era da genealogia de Judá. Então, ele era da semente de Davi. Por quê? Porque herdou de Maria. E ele era filho de Maria. Não era que Maria simplesmente alugou o seu útero para que Jesus fosse formado dentro dele, porque se fosse assim, por que Jesus não veio já com 30 anos a este mundo, de repente aparecesse no mundo com 30 anos para começar o seu ministério? Por quê? Porque ele tinha que nascer como qualquer um de nós, com as mesmas vantagens e desvantagens que nós temos ao nascer, e vencer como homem, para mostrar que é possível viver uma vida sem pecado. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, Romanos 1:3. Descendência, ou semente, ou linhagem, equivale a esperma no original, sêmen. Carne tem que ver com a natureza caída, pecaminosa, como eu já falei. Então Jesus veio do sêmen, do esperma de Davi. De que maneira? Através da herança genética concedida a Jesus por Maria, pela sua mãe. E a parte divina de Jesus é a parte divina, que se misturou de uma maneira misteriosa com a parte humana. Jesus era composto de duas partes, podemos assim dizer, natureza humana e divina. A natureza humana foi criada, a natureza divina era eterna. Se fundiram as duas, de uma maneira misteriosa e inexplicável. A Bíblia não dá detalhes e nem precisamos saber. Vamos nos conter ao que está revelado. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Dar-nos um exemplo de uma vida impecável. Se ele é exemplo, é porque eu posso alcançar o seu exemplo, imitar o seu exemplo, alcançar a sua vitória, viver uma vida sem pecado aqui nesta terra. A lei da hereditariedade. Olha os ancestrais de Jesus. Quais foram os ancestrais de Jesus? Havia prostitutas, havia assassinos, havia todo tipo de caráteres e personalidades. Jesus herdou toda esta bagagem. Ninguém pode dizer que temos uma bagagem pior do que a que teve Jesus. Tenho recebido cartas afirmando que Cristo não podia ter tido a mesma natureza que o homem, pois neste caso teria caído sob tentações semelhantes. Se não possuísse natureza humana, não poderia ter sido exemplo nosso. Se não fosse participante de nossa natureza, não poderia ter sido tentado como o homem tem sido. Se não lhe tivesse sido possível ceder à tentação, não poderia ser nosso auxiliador. Era uma solene realidade esta de que Cristo veio para ferir as batalhas como homem em favor do homem. Sua tentação e vitória nos dizem que a humanidade deve copiar o modelo. Deve o homem tornar-se participante da natureza divina. O homem deve copiar o modelo. Mas se Jesus era diferente de mim, se Jesus tinha poderes ou vantagens sobre mim, então, como vamos copiar o modelo? Impossível. Esse é o ponto. Ele tomou sobre sua natureza, sem pecado, a nossa natureza pecaminosa, para saber como socorrer os que são tentados. Jesus tomou sobre si, sobre sua natureza sem pecado, a nossa natureza pecaminosa. É bem claro, é direto, não tem rodeios, não tem como mal interpretar. Natureza pecaminosa.
Isso não fez de Jesus um pecador. Não. Se você tem dúvidas sobre o pecado, o que é o pecado, temos um tema no nosso canal que se chama Pecado. Para acessar, basta ir a YouTube e colocar Pastor Sérgio Schmidt e vai aparecer todos os temas que estão ali. Um deles é sobre o pecado. Estude o tema do pecado e vai compreender melhor o que é. Vestido com as vestes da humanidade, o Filho de Deus desceu ao nível daqueles a quem desejava salvar. Nele não havia engano nem pecado. Ele sempre foi puro e imaculado. No entanto, ele tomou sobre si nossa natureza pecaminosa. Ele era puro e imaculado. No entanto, tomou sobre si a nossa natureza pecaminosa. Não tem como discutir. Uma declaração direta. E ainda tem outras. Cristo, de fato, uniu a natureza ofensiva do homem com a sua própria natureza sem pecado. A natureza pecaminosa do homem é ofensiva, é defeituosa, o egoísmo está no centro da sua vida, do seu coração. Então, mas Cristo uniu essa natureza, porque Cristo é o sumo pontífice, título o qual foi usurpado pelo anticristo. Mas o título real de Jesus, um dos títulos de Jesus, sim, é o sumo pontífice, porque ele fez a ponte entre Deus e o homem. Então, Jesus era plenamente igual a Deus e veio também e tomou a natureza idêntica à do homem e uniu o Deus infinito com o homem pecador. Tinha que ser assim. Se Jesus tomasse a natureza de Adão antes do pecado, só poderia salvar Adão antes do pecado. Mas acontece que Adão, antes do pecado, não necessitava um Salvador. Nós, que temos a natureza pecaminosa, necessitamos um Salvador. Por isso Jesus tomou a nossa natureza para mostrar ao universo e a todos os seres humanos que é possível vencer o pecado, mesmo na pecaminosa carne. Em Cristo uniram-se o divino e o humano, a criatura, o Criador e a criatura. A natureza de Deus, cuja lei tinha sido transgredida, e a natureza de Adão, o transgressor, encontraram-se em Jesus, o Filho de Deus e o Filho do homem. Bem clara a citação. Jesus tomou a natureza de Adão, o transgressor. Jesus não tomou a natureza de Adão antes de pecar. Jesus tomou a natureza de Adão, o transgressor. Como nós recebemos a natureza de Adão, o transgressor? Sua natureza humana foi criada. Ela nem sequer possuía os poderes angélicos. Era humana, idêntica à nossa. Idêntica à nossa. Ele estava transpondo o terreno em que Adão caiu. Achava-se agora no ponto em que, se resistisse à prova e provação em favor da raça decaída, redimiria o ignominioso fracasso e queda de Adão em nossa própria humanidade. Então, a natureza humana de Jesus era idêntica à nossa. Mas que parte da palavra idêntica nós não entendemos? Idêntica, idêntica, a mesma. Para que confundir? Ao humilhar-se, assumindo a nossa natureza, podia ser tentado. Não assumira nem mesmo a natureza dos anjos, porém a humanidade, perfeitamente idêntica à nossa, mas sem a mácula do pecado. Natureza não somente idêntica, perfeitamente idêntica à nossa, mas sem a mácula do pecado. Porque uma criança que nasce, como vimos quando estudamos o tema do pecado, nasce com a natureza pecaminosa, mas não nasce no pecado, não nasce sendo pecadora, até que ela mesma decida transgredir a ordem de Deus. Perfeitamente idêntica, mas sem a mácula do pecado. Aqui a prova de Cristo foi muito maior que a que teve Adão e Eva, pois Cristo assumiu a nossa natureza, caída, mas não corrupta, e não se corromperia a menos que recebesse as palavras de Satanás em lugar das palavras de Deus. Então a natureza de Jesus era caída, mas não corrupta. O mesmo quando uma criança nasce nesse mundo. A criança nasce com uma natureza caída, mas não corrupta. A criança não nasce corrompida? Ou será que um bebê nasceu corrompido já? De nenhuma maneira. Nasce com a natureza caída. Se corromperá
quando ele chegar a uma idade que possa compreender a vontade de Deus e ainda assim se entregar à droga, à prostituição, ao roubo, ao crime. Então essa natureza vai se corromper. Jesus tinha natureza caída, mas não corrupta, e não se corromperia, a menos que cedesse ou recebesse as palavras de Satanás em lugar das palavras de Deus. Em outras palavras, se corromperia se ele pecasse. Vamos ver um pouquinho da natureza de Jesus nos pastores Jones e Waggoner. Para quem não conhece, os pastores Jones e Waggoner foram os que pregaram sobre a justificação pela fé no ano 1888 na conferência da Associação Geral, da reunião da Associação Geral em Minneapolis. Esses pastores jovens na época, apresentaram o tema da justificação pela fé e entre o seu tema, como parte do seu tema, estava a natureza humana de Jesus. A mensageira de Deus, Ellen White, ouviu as suas palestras, as suas apresentações, e não somente ouviu, ela saía de gira missionária, pregando o evangelho junto com esses pastores. Apesar de que esses pastores não tiveram o dom de profecia, com visões e sonhos, como teve Ellen White, mas ela escutou, pregou com eles, escutou os seus temas e deu a sua aprovação sobre tudo o que eles falaram. Uma pequena citação deste pastor, quando comenta, o pastor Jones, num livro que se chama A Via Consagrada, página 35, comentando João capítulo 1, versículo 14, que diz: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós." Então o pastor Jones diz o seguinte: se ele, Cristo, não era da mesma carne que aqueles a quem veio redimir, então não há propósito que ele tenha sido feito carne. Mais do que isto, uma vez que a única carne neste mundo que ele veio redimir é apenas a carne humana, pobre, pecaminosa, perdida, que todos os homens têm, se esta não é a carne da qual ele foi feito, então ele nunca realmente veio ao mundo que precisa ser redimido. Porque se ele veio em uma natureza humana diferente daquela natureza humana que existe realmente neste mundo, então, embora ele estivesse no mundo, para todos os propósitos práticos de alcançar o homem e ajudá-lo, estava tão longe dele como se ele nunca tivesse vindo. Alonso Jones, O Caminho Consagrado, página 35. Impressionante, impressionante, é exatamente isso. Se Jesus veio em uma natureza humana diferente da que eu tenho, então não teve muito sentido. Não adiantou, porque ele está diferente de mim, muito diferente seria. Agora, a mensageira de Deus, na revista Review and Herald, 5 de março de 1889, ela diz assim: sentimos, ela está falando de pastor Jones e Waggoner e ela mesma, sentimos a necessidade de apresentar a Cristo como um Salvador que não estava longe, mas perto. O nosso Salvador não é um Salvador que está longe, mas um que se identifica conosco, porque ele foi tentado com as mesmas tentações que nós somos tentados. Ele sentiu o poder da tentação e resistiu, e nos pode dar poder para resistir à tentação também. Ele te compreende. Ele te compreende a ti, que está lutando com o pecado. Ele te compreende quando você luta com aquele apetite, com aquele pecado da carne, com aquela ira ou com qualquer pecado que assedia a sua vida. Ele te diz: filho meu, entrega-me o teu coração. Eu te posso dar a vitória. Crê em mim, em nome de Jesus. A natureza de Jesus, algumas ilustrações bíblicas. Interessante que a Bíblia tem muitas ilustrações para mostrar o tipo de natureza que Jesus assumiria quando viesse a este mundo. Carne pecaminosa. Levítico 6, 25 e 26. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado, perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Versículo muito interessante.
Quando eram feitos sacrifícios no santuário do Antigo Testamento, certos tipos de sacrifício eram oferecidos no altar e o sangue do sacrifício era levado dentro do lugar santo e era salpicado no véu que separava o lugar santo do Santíssimo. Mas outros tipos de sacrifícios, o sangue não era levado no lugar santo do santuário, mas o sacerdote tinha que comer desta carne. Interessante, né? Vinha o pecador trazendo a sua ovelha, o seu bode, o seu animal. O pecador colocava a mão na cabeça do animal, degolava, o pecador mesmo degolava o animal, vinha o sacerdote, ou levava sangue no lugar santo, ou não levava sangue no lugar santo, mas ele tinha que comer parte daquela carne, simbolicamente uma carne pecaminosa, porque continha os pecados, assim, figurativamente, daquele homem que confessou seus pecados sobre a cabeça do animal. Então Jesus levou sobre o seu corpo, no seu corpo, a carne pecaminosa, igualmente como o sacerdote, o sacerdote era símbolo de Jesus. O sacerdote levava no seu corpo, fazendo parte de si, a carne pecaminosa. Assim também Jesus levou a carne pecaminosa. A escada, Gênesis 28, 12. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A escada de Jacó. A escada de Jacó é um símbolo também de Jesus. Cristo é o representante do Pai e o representante da raça humana. Por isso a escada vai do céu e vai tocar até a terra. Céu e terra. Sumo Pontífice era representante de Deus o Pai, Deus Santo, e representante da raça humana, o homem caído. A natureza pecaminosa não podia ser de outra maneira. Cristo é a escada que Jacó viu, tendo a base na terra, e o topo chegando à porta do céu, ao próprio limiar da glória. Se aquela escada houvesse deixado de chegar à terra por um único degrau que fosse, teríamos ficado perdidos. Mas Cristo vem ter conosco onde nos achamos. Tomou nossa natureza e venceu para que, revestindo-nos de sua natureza, nós pudéssemos vencer. É bem simples. O plano da salvação, a encarnação, é algo simples. Tem uma lição profunda e básica que devemos entender. Cristo tomou a nossa natureza pecaminosa e venceu. Para quê? Para que nós possamos tomar a sua natureza divina e vencer. Assim de simples. É impossível vencer com uma só natureza. Jesus nunca tivesse vencido se viesse somente com a natureza pecaminosa. Ele tinha as duas naturezas, como vamos a ver em um momento. As enfermidades. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53, 4. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Que enfermidades tinha Jesus? Câncer? Artrites? Pressão alta? Gota? Dores de cabeça? Azia? Que doenças? Que enfermidades tinha Jesus? Que essas enfermidades? Tomou sobre si as nossas enfermidades. De nenhuma maneira, Jesus era um homem são, porque praticava as leis da reforma de saúde, as leis do corpo humano eram praticadas por Jesus. Oh, sim! Vamos falar um tema sobre a reforma de saúde, Jesus e a reforma de saúde. Fiquem ligados no canal. Aí vamos entender um pouco mais. Jesus era um homem são, não tinha nenhuma doença. Então, que doenças são estas que ele tomou sobre si? A Mensageira de Deus, Mensagens Escolhidas, volume 1, 256, explica. Tomando sobre si a natureza humana em seu estado decaído, Cristo não participou no mínimo que fosse do seu pecado. Era sujeito às debilidades e fraquezas que atribulam o homem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou nossas doenças. Ele foi tocado com a sensação de nossas fraquezas e em tudo foi tentado como nós. E todavia não conheceu o pecado, era o Cordeiro imaculado e contaminado. Isso de enfermidades representam a nossa debilidade e fraqueza em relação ao pecado. Jesus teve isso. Ele sentia a atração do pecado na vida.
Ele sentia quão forte é a tentação, mas nunca cedeu à tentação, nunca pecou como nós pecamos. Isso que é a fraqueza, isso que é a debilidade, isso que são as enfermidades. Desejar de todas as nações, página 72. Por 4.000 anos a raça estivera a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral. Cristo tomou sobre si as fraquezas, enfermidades da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Jesus tomou a natureza humana com uma natureza física, mental e moral afetadas pelo pecado, igual a nossa. Até a natureza moral era débil, era fraca, como a nossa. Mas Jesus nunca cedeu. E vamos ver como e por que ele nunca cedeu. Ao vir ao mundo em forma humana, ao ficar sujeito à lei, ao revelar aos homens que ele levava suas enfermidades, suas tristezas, suas culpas, não se tornou um pecador. Podia dizer diante dos fariseus: quem dentre vós me convence de pecado? Não houve nele nenhuma mancha de pecado. Postou-se diante do mundo como o imaculado Cordeiro de Deus. Isso é algo que às vezes é difícil de entender e muitas pessoas não entendem. Como Jesus era um ser com a mesma natureza que eu tenho, pecaminosa, caída, com debilidades físicas, mentais e morais em relação ao pecado e nunca cedeu à tentação. Nunca se tornou um pecador, porque nunca cedeu à tentação. O que é pecado? Para poder entender isso, vamos ver brevemente. Temos um tema completo de quase 1 hora sobre o que é pecado. Aí está no nosso canal. Vamos ver brevemente em alguns textos para poder entender a natureza humana de Jesus. A única definição de pecado encontrada na Bíblia é: o pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Não existe outra definição bíblica de pecado. Pecado é a transgressão da lei moral de Deus. Ponto. Não existe outra. Importa guardar os pensamentos, cercar a mente com os preceitos da palavra de Deus e ser muito cuidadoso quanto a cada pensamento, palavra e ação, a fim de não ser surpreendido pelo pecado. Segundo ponto, só podemos transgredir a lei de Deus de 3 maneiras: pensamento, palavra ou ação. Nós vamos ser julgados por Deus, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. Disse o anjo: se houvesse luz a respeito e essa luz fosse rejeitada, então haveria condenação e o desagrado divino. Mas antes que a luz venha, não há pecado, pois não existe luz rejeitada. Terceiro ponto, para que exista o pecado, você tem que ter conhecimento da vontade de Deus. Se você conhece a vontade de Deus, se você tem luz a respeito de um assunto e faz o contrário desta luz, rejeita essa luz, então você pecou, você tem a mancha do pecado, você tem a culpa do pecado. Se não tem conhecimento, você não tem culpa do pecado. Isso o anjo mesmo disse, o anjo explicou, a Bíblia deixa bem claro também isso. Não há conhecimento, não há pecado. Há pensamentos e sentimentos sugeridos e despertados por Satanás, os quais molestam mesmo o melhor dos homens. Mas se eles não são acalentados, se são repelidos como odiosos, a alma não se mancha com culpa. Mente, caráter e personalidade. Então, quando o pensamento mau, pecaminoso vem na mente, não é pecado, isso é tentação. Se você cede àquele pensamento e dá rédeas àquele pensamento, então você acariciou o pecado, então você cedeu à tentação de pensar naquele pensamento pecaminoso e tem culpa. Mas se o pensamento pecaminoso vem na sua mente, se o diabo coloca um pensamento pecaminoso na sua mente, mas você rejeita aquele pensamento e descarta aquilo da sua mente, então você não cedeu à tentação, você não pecou. E isso as pessoas não entendem. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria.
Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Então, Deus não tem o problema com a nossa natureza pecaminosa. Todos nascemos com a natureza pecaminosa. Não há diferença. Todos nascemos. Mas por que então Deus vai levar algumas pessoas que tiveram nesta vida natureza pecaminosa para o céu e outras pessoas que tiveram a mesma natureza pecaminosa vai botar no inferno? Então é para ver que a natureza pecaminosa não é o problema. O problema é quando você cede à inclinação dessa natureza pecaminosa e comete coisas que são aborrecíveis a Deus, como as coisas mencionadas aqui: prostituição, impureza, lascívia, avareza, idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, não porque tem a natureza pecaminosa, porque Jesus prometeu dar-nos outra natureza, a natureza divina do Espírito Santo. E já vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Participantes da natureza divina. Se não somos participantes da natureza divina, então não podemos vencer e não podemos ter um lugar nas mansões celestiais. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João, capítulo 1, versículos 12 e 13. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não nasceram do sangue nem da vontade da carne, da vontade do homem que quer ter relação com a sua esposa e nasce a criança. Não. Mas da vontade de Deus, do poder do Espírito Santo. Então, para ser filho de Deus, não é só se batizar, não é só aceitar Jesus. Para ser filho de Deus necessita poder do Espírito Santo para ser regenerados, renascidos. Isso é importante isso. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. E nesta força, ele suportaria todas as tentações que Satanás trouxesse contra ele e manteria ainda a sua vida incontaminada pelo pecado. Então, a humanidade de Cristo estava unida à divindade, não à divindade dele. Essa estava oculta, a divindade do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo desde a sua concepção. Foi cheio, foi regenerado, foi formado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo desde do seu nascimento. Assumiu os riscos da natureza humana para ser provado e tentado. Em sua humanidade era participante da natureza divina, ao mesmo tempo que era filho de um ser humano, tornou-se filho de Deus num novo sentido. Assim ele se achou ele em nosso mundo, o Filho de Deus, mas ligado pelo nascimento à raça humana. Jesus era filho de Deus em dois sentidos. Vamos entender isso. Um sentido é que ele era filho de Deus lá no céu, o Filho único de Deus, encarnou, se juntou com a natureza humana e agora como homem, ele foi cheio do Espírito Santo, se tornou um filho de Deus, como nós nos tornamos um filho de Deus quando aceitamos a Jesus e quando o nosso coração é regenerado, transformado pelo poder do Espírito Santo. Poder de Deus para ser filhos de Deus, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Ora, em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. A mesma coisa conosco, irmãos. Como? Podemos ter a plenitude da divindade como Cristo? Claro que sim. O inimigo foi dominado por Cristo em sua natureza humana. O poder da divindade do Salvador estava oculto e ele venceu na natureza humana, confiando em Deus para o poder. O poder que ele tinha na vida de Jesus não era o poder da sua natureza divina, era o poder de Deus através do Espírito Santo que nele habitava. Então, Cristo, a natureza humana caída e pecaminosa, quando se uniu com a natureza divina do Espírito Santo, resultado
ele tinha uma natureza divino-humana. Ele era um ser híbrido. Eu gosto da palavra híbrido, porque hoje em dia é muito comum essa palavra, os carros híbridos, que são elétricos e a gasolina. Jesus, ele tinha uma natureza híbrida. Duas naturezas, desde a sua mesma concepção. A diferença de nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Jesus tinha as duas. Como é isso? O homem, somente com a natureza pecaminosa, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Segundo Pedro 1,4. Deus nos deu preciosas promessas para nos fazer participantes ou coparticipantes da natureza divina, porque Jesus também era participante da natureza divina do Espírito Santo. Nós podemos e devemos receber nessa natureza. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Maravilhosa promessa, irmãos. Podemos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Natureza divina, a plenitude do Espírito Santo, quando vem na nossa vida, nos enche de poder sobrenatural. Somos transformados em filhos de Deus, filhos do Celeste Pai, irmãos de Jesus, pela fé em Cristo, vivendo uma vida sem pecado aqui neste mundo. É possível? Em Cristo habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Isto porque, apesar de tentado em todos os pontos como nós, ele permaneceu perante o mundo desde que nele entrou imaculado pela corrupção, embora dela rodeado. Não devemos também nós tornar-nos participantes dessa plenitude? E não será assim e assim tão somente que poderemos vencer como ele venceu? Participantes da natureza divina. É a única maneira de ser vencedores como Cristo venceu e herdar um lugar nas mansões celestiais. Quando veio ao mundo pela primeira vez, a divindade e a humanidade estavam combinadas. Esta é a nossa única esperança. O Filho do Homem está totalmente qualificado para ser o criador de uma humanidade que se combinará com a divindade, participando da natureza divina. Parece um filme de ficção científica. Oh, é fantástico esse tema. Impressionante. Jesus era um ser híbrido, tinha as duas naturezas. E diz aqui que ele está totalmente qualificado para ser um criador de uma humanidade, de uma raça diferente, que terá as duas naturezas, a humana e a divina. E a divina ele nos dá graciosamente, quando aceitamos. E quando somos participantes da natureza divina, podemos viver uma vida como a de Cristo, neste mundo, sem pecado, nem em pensamento. E somente aqueles que têm essa natureza poderão herdar a pátria celestial. Jesus deixou isso bem claro quando falou com Nicodemos. Nascer de novo. Aquele que não nascer de novo, que não tiver o coração regenerado, aquele que não participar da natureza divina do Espírito Santo, não pode ver o reino de Deus. Oxalá se persuadissem todos os que têm uma vida espiritual tão diminuta, de que a vida eterna só será concedida aos que participam da natureza divina, fugindo das corrupções e concupiscências deste século. Participar da natureza divina, que privilégio! Vamos ter um tema especialmente sobre participar da natureza divina. Como eu posso participar dessa natureza e finalmente vencer e sentar-me com Cristo em seu trono? Fique ligado no canal. Ele remove as tendências destrutivas da natureza pecaminosa e coloca o obreiro humano a seu serviço. Então, temos uma natureza pecaminosa, sim, claro, mas essa natureza espiritual, esse participar da natureza divina, esse poder sobrenatural que toma posse da nossa mente e coração, remove as tendências destrutivas de nossa natureza pecaminosa. Anula. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. Estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo. E veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Assim como é. Cristo venceu porque ele estava cheio do Espírito Santo.
o Espírito Santo habitava no seu interior. E por isso a sua natureza humana ficou fortalecida para o conflito. E ele pôde viver uma vida imaculada, mesmo na presença do pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Quando uma pessoa cede à tentação e cai em pecado, é porque ela não conhece a Cristo. Não viu, nem conheceu e nem conhece a Cristo. E o poder que Ele tem para nos dar, tem à nossa disposição para vencer o pecado, resistir à tentação e não pecar. Se você pecou, é porque você não conhece a Cristo. Se você cedeu à tentação, você não sabe em quem você crê e o que Ele tem para você aqui neste mundo. Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina e sua vida declara que a humanidade, unida à divindade, não comete pecado. Livro Temperança, página 107. Uau! Impressionante! A nossa fé é pequena. A fé de muitos não consegue subir além desse teto, alcançar essa promessa de Deus, participantes da natureza divina. Jesus provou que a natureza pecaminosa mais a natureza divina não comete pecado. Esse é o único caminho de vencer, a única esperança de vitória e vida eterna. Então, o homem, com a natureza humana caída e pecaminosa, quando é unida com a natureza divina do Espírito Santo, o resultado é a natureza divina humana, uma raça híbrida. Não esqueça disto. Um filme de ficção científica, Jesus está habilitado e plenamente qualificado para ser o formador de uma raça diferente, uma raça que tem as duas naturezas e que vão ser vitoriosos e que vão cantar sobre o mar de vidro o cântico de Moisés e do Cordeiro, o cântico da vitória, e serão parte dos 144 mil na última geração, na mais terrível geração da história dessa terra. Enfrentou a tentação como homem e venceu na força que lhe foi concedida por Deus. Ele nos dá um exemplo de perfeita obediência. A sua vida testificou que, com a ajuda do mesmo poder divino que Cristo recebeu, é possível ao homem obedecer à lei de Deus. O mesmo poder divino que Cristo recebeu, é possível ao homem obedecer à lei de Deus e viver sem pecado. Concluímos agora com o propósito da encarnação. Resumindo tudo que vimos até agora. Qual o propósito? Por que Jesus veio a este mundo em forma humana? Basicamente por duas coisas. Primeiro, para morrer na cruz. Ele não podia morrer como Deus, ele tinha que ser homem, Deus e homem. E morreu na cruz, pelos nossos pecados, pagou o preço da nossa transgressão. Mas não somente isso era necessário, ele precisava mais do que isso, ele precisaria ter vindo com a nossa mesma natureza, idêntica à nossa, e provar ao universo que o ser humano caído e pecaminoso pode viver em perfeita obediência neste mundo e sem pecado se ele for participante da natureza divina de Jesus. Isso Jesus veio provar. Isso provou. Educação, página 73. Cristo veio ao mundo a fim de mostrar o que todo ser humano poderia tornar-se. O que, mediante a habitação da divindade na humanidade, se tornaria todos os que o recebessem. Para isto veio Cristo ao mundo. Simples, né? Jesus veio para mostrar o que todos poderíamos ter sido, o que todos poderíamos ser e podemos ser. Santos e perfeitos imaculados, se recebemos a Cristo e participamos de sua natureza divina. Cristo veio a este mundo para mostrar, para provar, para demonstrar que, mediante o recebimento do poder do alto, o homem pode levar vida imaculada. Imaculada significa sem mácula, sem mancha, sem pecado, aqui neste mundo. Jesus não somente falou isso, ele mostrou, demonstrou, provou. Está provado, mais que provado, diante do universo inteiro, diante dos anjos que não caíram e diante dos homens aqui neste mundo, que esta é uma realidade. Se você quer aceitar e seguir o exemplo de Cristo, você pode. Se não quiser, a consequência será sua.
O Senhor Jesus veio ao nosso mundo, não para revelar o que Deus podia fazer, e sim para revelar o que o homem podia realizar, mediante a fé no poder de Deus, para ajudar em toda emergência. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 140. Deus enviou seu Filho à semelhança da carne pecaminosa para condenar o pecado na carne e revelar o fato ao céu, aos mundos não caídos e ao mundo caído, que através do poder da graça divina, através da participação da natureza divina, o homem não precisa mais estar sob a maldição da lei ou permanecer em transgressão. Para isso Jesus veio ao mundo, para mostrar para o universo inteiro, e para você e para mim, que é possível viver uma vida sem pecado na pecaminosa natureza com a qual nascemos, mediante o poder e a graça de Cristo Jesus. Não há desculpas para o pecado. Ninguém pode desculpar o seu pecado. O pecado é coisa nossa. Você escolhe, é uma decisão errada que você faz, porque nos distanciamos de Jesus. Ele veio a este mundo e viveu uma vida sem pecado, para que em seu poder o seu povo também possa viver uma vida sem pecado. Claro, aqui e agora, viver uma vida sem pecado. Porque se continuamos pecando, o juiz investigador logo vai revisar o nosso caso. E se tiver na nossa vida um pecado não confessado e não abandonado, nosso nome será riscado do livro da vida. Assim de simples. Mas eu já escutei pregadores nos nossos púlpitos dizer que vamos seguir pecando até o dia da volta de Jesus. Uau, que terrível! Uma doutrina satânica que vai levar muita gente à perdição. Aos descuidosos, aos indiferentes, aos desinteressados, aos que se encontram à beira do precipício da ruína, diz Cristo: abri a porta de vosso coração, dai-me entrada, e farei de vós um filho de Deus. Transformarei vossa natureza fraca, pecaminosa, à imagem divina, dando-lhe beleza e perfeição. Esse é o plano da salvação. Jesus toma o homem onde está, caído, pecaminoso. Então, quando ele abre a porta do coração, Jesus entra e transforma a sua natureza. Faz dele um novo homem, uma nova mulher, um novo ser. E o caráter se enche de beleza e perfeição, pela obediência à lei de Deus, pela graça de Cristo. A tentação, por forte que seja, nunca é desculpa para o pecado. Ele sabe, Cristo sabe, por experiência própria, quão fortes são as inclinações do coração natural e ajudará em cada ocasião de tentação. Ele sabe, irmão e irmã, Jesus sabe, ele conhece quão forte é o poder da tentação sobre o coração humano. Ele sentiu o poder da tentação, mas nunca cedeu. E ele está disposto a te ajudar. Ele te diz a ti: eu tampouco te condeno, mas vai e não peques mais. Abandona o pecado, entrega o teu pecado, a tua vida a Jesus. E Ele vai te dar liberdade, Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar santidade, Ele vai te preparar para um lugar no seu reino e sentar-se com Ele no seu trono. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Espero que você possa ter entendido o propósito da mensagem da natureza humana de Jesus, importantíssima. Jesus era como eu, tinha a mesma natureza, mas nunca cedeu e mostrou que o ser humano, com a natureza pecaminosa, unido com o poder de Cristo, a natureza divina do Espírito Santo, pode viver uma vida de perfeita obediência, livre de pecado nesta vida. Que esta possa ser a tua experiência aqui e na eternidade. Em nome de Jesus, o poderoso vencedor. Amém.